Olá, nosso tema de hoje vai ser conceituar substância e mistura e classificá-las de acordo com suas características. Vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. É possível o mesmo elemento químico formar materiais completamente diferentes? É possível distinguir acertadamente os componentes de uma mistura por simples observação ao olho nu? Mas antes de responder, a gente precisa conhecer alguns conceitos fundamentais da física e também da química. O primeiro conceito é matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Exemplo aqui é a madeira das árvores, né? Corpo é uma porção limitada da matéria. Você corta essa madeira das árvores, você tem um corpo, que é um pedaço de madeira. Objeto. Você pega esse pedaço de madeira e constrói uma cadeira, e tem um objeto, que é um corpo que tem uma finalidade específica. Substância pura. É todo material com as seguintes características. Então, uma substância pura vai ter as seguintes características: unidades estruturais, moléculas com os iônicos quimicamente iguais entre si, composição fixa de que decorrem propriedades fixas, como densidade, ponto de fusão e de ebulição. A outra característica da substância pura: a temperatura se mantém inalterada do início ao fim de todas as mudanças de estado físico, fusão, vaporização, solidificação e etc. E pode ser representado por uma fórmula que tem composição fixa. Os exemplos aqui que nós temos é a água, H2O, o gás oxigênio, que é o O2, o O2, sal de cozinha, que é NaCl, ouro, AU, prata, Ag, e o ácido sulfúrico, H2SO4, e outros mais. Vamos ver aqui a diferença entre uma substância simples e uma substância composta. A substância simples ela é construída por um único tipo de elemento químico. Por exemplo, aqui a gente tem o gás oxigênio, que é composto apenas por dois átomos de oxigênio. Substância composta é uma substância composta por mais de um elemento químico, mais de um tipo de elemento químico. Tem aqui H2O, que é água, formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, vamos falar sobre substância pura e substância simples e composta. A gente vem o conceito de alotropia. Um exemplo aqui, o oxigênio, o átomo ele pode formar tanto o gás oxigênio quanto o gás ozônio. Isso depende de quantos, né, átomos de oxigênio se ligam. A alotropia é o fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes. Nesse caso aqui, se eu juntar dois átomos de oxigênio, eu formo o gás oxigênio. Se eu juntar três, eu formo o gás ozônio. Então, são variedades alotrópicas do elemento químico oxigênio. As substâncias que fazem parte do fenômeno são denominadas de variedades alotrópicas do elemento. Então, elas diferem pela atomicidade, né? As variedades alotrópicas, e quanto à estrutura cristalina. Temos outro exemplo aqui de alotropia, o carbono, né? Que pode formar o diamante, a grafite, né? Certo?
Outros exemplos de alotropia. O enxofre ele apresenta duas variedades alotrópicas, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Né? As formas cristalinas das duas formas alotrópicas são diferentes, porém ambas são constituídas por moléculas com 8 átomos de enxofre. Aqui eu tenho mais exemplos, né? Como o fósforo, um deles é o fósforo branco, né? E o outro é o fósforo vermelho. Né? Misturas. As misturas, uma mistura é constituída por mais de um tipo de molécula. Essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Vamos lá ver o que é isso. Misturas homogêneas são as misturas que possuem apenas um único aspecto, isto é, as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. Exemplo aqui, a água mais o açúcar dissolvido. Quando você dissolve o açúcar na água, você não consegue distinguir a água do açúcar. Misturas heterogêneas, misturas que apresentam mais de um aspecto, isto é, têm propriedades distintas em sua extensão. Então, se eu pego óleo e misturo com água, eles não vão se misturar. Vai dar para distinguir o óleo da água. O óleo não é miscível com a água. Fases. Cada aspecto homogêneo de uma mistura chama-se fase. Então, se eu tenho uma mistura de água com areia, eu tenho uma mistura bifásica, duas fases. Se eu tenho uma mistura de óleo, água e areia, eu tenho uma mistura de 3 fases, mistura trifásica. Se eu tenho uma mistura de gelo, água e limalha de ferro, eu tenho uma mistura trifásica, constituída por 2 componentes. Uma fase sólida, que é o gelo, uma fase líquida, que é a água, outra fase sólida, que é a limalha de ferro. As fases também aparecem quando temos uma substância pura em equilíbrio de fases. Propriedades microscópicas das misturas. O aspecto visual de uma mistura não se restringe apenas à simples percepção a olho nu, mas também à utilização de aparelhos ópticos comuns, os microscópios. Vamos ver a figurinha, copo de leite. Aspecto homogêneo a olho nu. Líquido branco com gotículas de gordura amarela. Aspecto heterogêneo ao microscópio. Então, observando a imagem vista no microscópio do leite, a gente nota que ele não é considerado uma mistura homogênea, sim uma mistura heterogênea. Aqui nós temos um diagrama de mudança de fase. E aqui do sólido, temperatura até derreter, permanece constante e aí vira líquido. Sobe a temperatura e aí se mantém constante até chegar no estado de vapor. Outro diagrama de mudança de fase. Outro. Mudança de estado. Então aqui nós temos misturas eutéticas, que são misturas que mantêm sua temperatura constante durante a fusão e a solidificação. As misturas azeotrópicas. Misturas azeotrópicas são misturas que mantêm sua temperatura constante durante a vaporização ou a condensação. E essa é a nossa aula sobre misturas.